Bom dia, pessoal. Esse primeiro podcast que eu estou fazendo aqui no YouTube, nesse canal Apologia da História, simplesmente foi em razão a um vídeo postado na internet com relação a um biscoito que entrava em combustão. E aí eu me adentrei em outros assuntos que, na minha opinião, é muito relevante. Estamos agora iniciando um playlist só de podcast aqui no YouTube. O biscoito, obviamente, vai entrar em combustão. Ele está processado. Isso não significa nada. Então, você percebe que todas as pessoas que fazem esse tipo de denúncia, geralmente eles não mostram o rosto. Isso aí pode ter vários tipos de propósito. Um deles pode ser até para que pare de comer um certo tipo de biscoito. Para uma empresa pode estar fazendo isso para prejudicar a outra. Uma pessoa que às vezes não come biscoito pode estar fazendo isso para que a pessoa não continue comendo. Outra porque é para evitar que a pessoa engorde. Tem N motivos. Mas é certo que isso aí não tem nada a ver com plástico, isso tudo é mentira. A gente não pode acreditar em que está em tudo da internet, não. Isso é passado, tem fiscalização, não é assim não, gente. Então, vamos deixar de ser inocente e fazer uma pesquisa mais profunda, tá? Não pode se acreditando em tudo que vão apresentando, não. Embora que eu sei que você só colocou aí para mostrar, né? Mas isso aí pode causar desinformação para algumas pessoas que pensam que isso é verdade. A pessoa, se não tiver um tipo de visão crítica, vai acreditar que isso aí é uma verdade. Entendeu? Veja bem, isso também eu não estou dizendo que nenhum tipo de alimento não deixa de ser nocivo à saúde. Existem alimentos que realmente são nocivos, né? Mas existe muita influência mercadológica para que as pessoas parem de comer certas coisas, por vários motivos, né? E muitos desses motivos não são verdadeiros, percebeu? A mídia, os próprios fabricantes, um contra o outro, inventam certos tipos de coisas, pode ser montado. Então a gente tem que ter um senso crítico, porque pode até montarem até uma oficina clandestina para fazer com que a outra empresa não tenha credibilidade, percebeu? Você pode montar uma pequena oficininha e dizer que é feito disso, daquilo, e quem olha na internet vai pensar que aquilo lá é verdadeiro, mas aquilo lá pode ser uma montagem, pode ser um teatro. Quando a gente faz universidade, quando a gente entra na faculdade, a gente percebe muitas coisas de indução, né? Por exemplo, vamos tratar aqui da igreja, por exemplo. As pessoas são como se fossem hipnotizadas pela indução, pela capacidade de oratória que, por exemplo, um pastor tem. Um pastor pode até iludir a pessoa dizendo uma coisa que às vezes não é verdade. A gente estuda sobre anacronismo, estuda sobre contemporaneidade, tudo isso tem seu tempo, entendeu? Estudo sobre história, quando foi que aconteceu aquilo. Então, muitas pessoas usam, por exemplo, até o passado para trazer para o presente coisas que só acontecer no passado, que não vai acontecer no presente. E aí é pregado e é feito isso para assustar a pessoa, para que a pessoa continue, às vezes, até na fé, aprisiona a mente da pessoa, né? Dogmatiza ela a tal ponto, que dogmatizar é doutrinar, a tal ponto que ela não se apercebe
e não consegue ter um senso crítico. Ele acata tudo que aquilo que é dito e a pessoa passa a crer naquilo, percebeu? Que às vezes nem vai acontecer, nem. Então a gente, por exemplo, quando você estuda Coríntios, você tem que entender que o que Paulo escreveu foi para os coríntios. A gente usa hoje, entendeu? Mas a escritura, a carta foi para os coríntios, a carta foi para os romanos, a carta foi para o Tessalonicenses, não para o povo atual. A gente estuda, acata, porque tem muitas coisas que a temporalidade, ela transcende o conhecimento, o que está escrito de Deus. Mas nem tudo é para nossos dias. As pessoas usam, às vezes, até para nossa época, mas não é verdade isso. Percebeu? Então, quando a pessoa tem que haver um estudo profundo e saber ter um senso crítico, no sentido de analisar as coisas bem, com a perspectiva, com a visão do seu tempo, o seu tempo contemporâneo, presente. As pessoas confundem arrogância com quem conhece, com o que o outro conhece. Ele acha que é arrogante. Ele não tem a humildade, as pessoas não têm a humildade de entender que às vezes uma pessoa sabe e quer ajudar outros para compreender melhor sobre assuntos. Por exemplo, eu gosto de ouvir uma pessoa que conhece para que eu possa aprender. Eu não sou tão arrogante de não querer entender o que a pessoa quer dizer. Porque as pessoas confundem as coisas. Acha que a pessoa que está ensinando, ele está sendo arrogante porque está ensinando a outro como deve proceder. Isso não é arrogância, gente. É que a pessoa às vezes conhece um pouco mais, entendeu? Leu mais, entendeu mais sobre o assunto. E a pessoa tem que ter a humildade de deixar a mente aberta para compreender o que aquela outra pessoa quer mostrar. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que se incomodam com isso. Eu não me incomodaria se a pessoa tivesse a disposição de estar sempre me ensinando. Acho que isso aí é bom. Né? Por exemplo, eu mesmo abro aqui vários vlogs no YouTube para aprender algumas coisas. Existe muita gente com uma perspectiva, com viés diferente meu, e nem por isso eu não vou ouvi-los. Eu tenho que ouvi-los e tentar aprender o que é de bom. A Bíblia diz assim, retém tudo que é bom, não é verdade? Então, é importante. Por exemplo, se o cara prega sobre Marx, ora, se eu não sei nada sobre Marx, eu tenho que ler, né? Se a pessoa fala de Karl Marx, da esquerda, disso, daquilo, como é que eu vou achar que eu estou certo se eu nunca li sobre o assunto? Eu vou acreditar que aquilo lá está errado, mas eu nunca li sobre o assunto. Eu nunca entendi o que, por exemplo, que Sócrates quis dizer, nunca entendi o que Nietzsche quis dizer, nunca estudei sobre Descartes, nunca estudei sobre Castro Alves, Rui Barbosa, sobre o Império, sobre a instituição do Brasil, sobre a vida de Getúlio Vargas, que muitas pessoas dizem que foi um homem que foi autoritário, mas ó, eu estudando o assunto aqui, eu discordei de muita coisa, entendeu? Então a pessoa tem que estudar para entender, para se aprofundar. Isso não é arrogância, gente. Se uma pessoa tenta, por exemplo, te explicar, ela estudou. Agora a pessoa que não estuda, ela fica, às vezes ela fica, ela que se torna arrogante de não querer aceitar o que o outro sabe, entendeu? Então a pessoa tem que ter a humildade de saber que ele não conhece e que ele está tentando ajudar para que outros aprendam, né? Mas isso aí vai de cada pessoa, né? Tem pessoas que não vai acatar isso nunca, nem vai entender nunca o que a pessoa quer passar, né? Isso aí, infelizmente, é isso, né? Tem pessoas que você tenta se aproximar dela e ela não quer de jeito nenhum. Então, você não é obrigado a fazer com que a pessoa te entenda. Tem que deixar ela de lado, né? E isso acontece muito. Isso acontece na família, nos casais, entre amigos.
Se a pessoa não quer, então você, infelizmente, é aquela pessoa ali. Às vezes, sabe, tem hora que eu me sinto sozinho, porque eu penso assim, cara, o cara estudou, mas o que, que o cara foi fazer numa faculdade? Porque o cara se formou e não entende nada, não tem uma mente aberta, não compreende. Será que a pessoa estudou mesmo? Ou ele só recebeu aquele diploma? Às vezes me vem muito isso durante semana, meses, sabe? Eu não estou dizendo nível social, porque às vezes a pessoa pode ter um nível até bom. Eu andei conversando esses dias com pessoas que tinham carros bons, jipes, carros importados, mas uma mente tão pequena, sabe, tão limitado. Meu Deus, eu não quero ser assim. Eu prefiro não ter nada e ter uma mente mais aberta, de ter compreensão mais nas coisas, né? De conseguir entender melhor sobre um assunto, de até refutar outros, de ser crítico em outros, né? Não ser manipulado por uma sociedade que quer nos fazer manipular, manipulação para que a gente acate tudo que tem. Às vezes até a pessoa aprende. Se a pessoa está contente e feliz de viver assim, tudo bem. Eu não me sinto assim feliz, né? Então eu só me sinto feliz se eu puder, eu mesmo estar em paradoxo, assim, vamos dizer, entre aspas, né? Sobre o assunto da qual eu compreendi. Veja, quando Jesus diz assim, eis que eu venho com a nuvem, todo olho verá. Ele fala para o futuro, né? Mas ele disse numa época onde ele estava onde? Ele estava em Jerusalém, né? E ele estava pregando para o povo. Existem coisas que realmente são para o futuro, né? Veja que Jesus disse para os discípulos assim, ó, tem coisas que até que é discutível. Ele disse assim, ó, que aqueles ali não iriam morrer sem que visse ele à volta dele. Então tem coisas que a gente tem que entender, tem que saber estudar bem, compreender, né, analisar, né? Por isso que eu não quero entrar em detalhe, de um detalhe aqui sobre monetário, mas existe coisas que estão totalmente fora de contexto, que as pessoas, por exemplo, quando havia a oferta, quando havia a oferta no templo, a oferta que era levada ao templo era pombas, era cordeiros, era cabras, para ser oferecida em perdão dos pecados, né? A instituição de dinheiro, de moeda, essas coisas, veio muito depois. Há uma política nisso. Na época de Jesus, havia os sacerdotes e havia a política romana. Então eles se influenciaram com tudo. Há uma influência romana. Veja que quem deu as moedas para que Jesus fosse traído foi os romanos que deram para quem? Para o tesoureiro da igreja. Quem era o tesoureiro? Judas, né? O dinheiro era usado para a manutenção, né, deles, deles ali da vida. Quem sustentava Jesus? Não era o templo. Quando você estuda, você vai saber que quem sustentava Jesus era Joana. Percebeu? Que era uma mulher de classe. Então, existia dinheiro, mas não é como as pessoas, como hoje, doutrinam as pessoas e dogmatizam elas para acreditarem que é dessa forma. Não era. Era totalmente diferente as coisas. Então a pessoa tem que entender o contexto da época e como era que é usado. Então, para isso entra a história, entra o estudo profundo sobre aquele assunto, sobre aquele tempo, de que forma era, como é que ele se vestia, como é que se trajava, qual era a cultura deles. Era aceitável que uma mulher estivesse no meio dos homens. Veja que era aceitável que o homem tivesse mais de uma mulher. Hoje fazem isso? Não. Mas Jesus acatava. Porque Jesus vivia no templo, do tempo que o homem podia ter duas mulheres. Ele disse, não era bem assim desde o começo. Ele falou isso, não era bem assim. Mas por causa da dureza do coração de vocês, foi aceito. Ora, se uma coisa foi aceita, então a coisa foi aceita, não é verdade? Não foi admitido? Uma coisa aceita não é admitida por Deus? Então, e hoje em dia nós fazemos isso? Não. E quem mudou isso? Os próprios homens mudaram. Para que o homem tivesse só uma mulher, por causa do que foi dito no jardim, por causa do que foi feito no jardim do Éden, entre um homem e uma mulher. Percebeu? Então o homem, ele utilizou do que foi
escrito, claro que é importante o que a Bíblia fala, tem lógica, tem sentido, tem relevância, mas nem tudo que foi feito no passado a gente faz hoje. Por exemplo, no passado o homem circuncidava. Ainda existe no Oriente pessoas que fazem isso, mas isso foi quebrado já, foi desfeito. Mas ainda existem pessoas que ainda fazem isso. Por quê? Porque acreditam que é assim, que tem que ser feito. Percebeu? Então, o cara que não estuda direito, que não se apercebe do que os escritos estão querendo dizer, ele está entrando sempre em contradição, até mesmo sem ele mesmo saber ou perceber. Isso até mesmo os teólogos, viu? E às vezes o cara até sabe que não é a verdade, mas ele crê assim, né? Porque foi instituído para ele dessa forma. Foi escrito. Até os próprios editores, sabendo do que como era, eles fizeram assim. Percebeu? Então, existem coisas que a gente tem que haver um senso crítico. Você tem que analisar profundamente as coisas para saber se aquilo lá é uma verdade. E o imbecil que vai acatando tudo que vão dizendo e vão falando. Por isso que há muitas denominações religiosas. Por quê? Porque cada uma prega um sistema, um dogma para a sua fé. Então, o cara não estuda direito, não tem um senso crítico. Quando eu digo senso crítico, gente, não é estar criticando o pastor, nem a igreja, não é isso. É senso crítico no que se refere ao estudo. É, é entender o que aquele assunto que você estudou, o que quer dizer e para que época foi dita e para que cultura, se isso serve para os dias atuais, se isso vai ter necessidade para nossos dias, qual é o paralelo que você pode fazer com isso. Então, a gente faz uma analogia do que aconteceu para nossos dias. Não que seja dessa maneira. Tem coisas, por exemplo, que não existe hoje no momento, não é verdade? Eu posso colocar várias coisas que aconteceram no passado que nós não fazemos hoje mais. E nós fazemos porque, se a gente fosse acatar tudo que a Bíblia diz, a gente não deveria fazer tudo que a Bíblia manda? A Bíblia não fala que se ferir alguém da tua casa, que tu vá lá e fere, que é olho por olho, dente por dente, que foi feito no tempo de Moisés, mas não veio Jesus, já mudou algumas coisas, mas ainda não foi aceita certas coisas, né? O apóstolo Paulo diz que a mulher não deve falar na igreja, né? O apóstolo Paulo fala que que a mulher deve obedecer aos maridos. E as mulheres fazem isso hoje? Não fazem. Então as mulheres estão desobedecendo os maridos, conforme a Bíblia está. Não é verdade? Mas elas aceitam isso? Não, elas não aceitam. Por quê? Porque a gente vive em outra temporalidade, em outro tempo, com as normas feitas pela sociedade que vivemos. E o que é que aconteceu? Não sei se vai acontecer um dia, se Deus vai punir essas mulheres, né? Se vai haver uma punição severa com relação a isso, né? Então, sob a permissão do divórcio, Jesus disse que não pode se divorciar. Mas hoje as mulheres não se divorciam dos homens, os homens não se divorciam das mulheres. E aí, não casam de novo. Então, se a gente for analisar bem, tá tudo errado, não tá? Mas as pessoas não fazem? As pessoas estão pecando? Pode ser que sim. Mas tem que haver um senso crítico nas coisas, para ver aonde por que a pessoa se divorciou. De repente o cara está vivendo sozinho, está infeliz, né? Então às vezes é obrigado a fazer isso. Mas a Bíblia não aceita que se não for por motivo de adultério. A Bíblia. Só que a sociedade já aceita, entendeu? Então, tem muita coisa. A Bíblia também diz assim, onde tiver dois ou três de acordo, tá no céu, né? Que o céu também está. Então, tem certas coisas que a gente tem que entender e tem que saber estudar para que haja uma compreensão plena nas coisas, né? Então, é muito complicado, gente. Então, é... mas, é como eu disse, né? O cara tem que estudar bem, analisar, né? Perceber, né? O que está certo, o que está errado. Então, tirando a fé de ninguém, mas a fé não pode ser cega, né? Você não pode colocar uma venda no olho
e achar que tudo aquilo que te diz e tudo aquilo que está escrito é o que você tem que fazer, porque não é bem assim as coisas.